Olá, o meu nome é Marla. Essa é a 20ª aula de Histologia Especial Comparada. Hoje vamos continuar o mesmo sistema digestório. E na aula de hoje a ênfase vai ser dada nos intestinos, o intestino delgado e o intestino grosso. Será que a diferença é apenas anatômica? Apenas no diâmetro da luz, um delgado e um grosso? Vamos ver isso. Então, o intestino delgado ele é dividido em regiões, que são duodeno, jejunum, ilho. E o grosso é dividido em seco, colo, reto e ânus. O intestino delgado ele mede aproximadamente 7 metros e ele tem como função principal a digestão dos alimentos. E por que digestão terminal? A gente não pode esquecer que a digestão já inicia na boca, que na boca nós já temos enzimas para fazer uma digestão das moléculas, da quebra da molécula. Bom, além da digestão, é necessário absorver esses nutrientes, absorver água. E por todo o sistema digestório, nós temos sempre células envolvidas na secreção endócrina. O material, então, é quebrado e vai ser absorvido ali no intestino. E para onde vai esse material? Então, os aminoácidos, monossacarídeos, eles vão para a corrente sanguínea e sempre o primeiro vaso que recolhe esse material são capilares. Então, ele vai para a corrente sanguínea no intestino, portanto, intestino, órgãos altamente vascularizados. Então, estes nutrientes, aminoácidos, monossacarídeos, entram nos capilares do intestino e daí para onde que segue? Será que vai direto já ser distribuído para todas as células do nosso corpo? Não. Como vocês estão vendo, este material ele vai para o fígado. E aí sim, o fígado faz todo o processamento que nós já vimos em aulas anteriores e encaminha para o restante do nosso corpo, sendo que grande parte fica ali mesmo, armazenado. A única diferença que tem é que os triglicerídeos vão para os vasos linfáticos e não para o sanguíneo, e aí eles vão por esses vasos linfáticos até o ducto torácico e daí sim deságua na circulação sanguínea, ou seja, não passa pelo fígado. Apenas os ácidos graxos de cadeia curta e glicerol que sim, esses vão para o fígado. Bom, como nós já vimos, o intestino ele tem a função, uma das suas funções de absorção. Então, a absorção nada mais é do que a troca. Aquilo que está no meio externo, que é a luz do intestino, vem para o meio interno, que é o tecido conjuntivo da mucosa, a lâmina própria. Ali é onde estão os capilares que vão levar esses nutrientes para o fígado. Pois então, se uma das suas funções é a absorção e para isso tem que ter área para fazer as devidas trocas, quanto maior a área, mais eficiente vai ser o processo de transporte. Então, para isso, a anatomia macroscópica nos mostra que, principalmente no intestino delgado, existem estruturas que aumentam a área para absorção, como, por exemplo, as pregas. O que seriam as pregas? Percebam, é quando a mucosa e submucosa se dobram, como vocês estão vendo aqui. Ela se dobra aumentando a área do intestino, a área onde vão ter os enterócitos. Além dessas pregas, existem as vilosidades. O que seriam vilosidade? Também é uma dobra, só que aí é simplesmente da mucosa, como a gente pode ver aqui. Dobrou, submucosa com mucosa, prega, só mucosa, vilosidades. E cada vilosidade ela é feita, então, pelo tecido epitelial e o tecido conjuntivo.
Sabe o que tem nesse tecido epitelial? Isto mesmo, as microvilosidades. E vocês estão vendo então quantas vezes aumenta a área para absorção usando as microvilosidades, ou usando as velocidades ou as dobras. Isto tudo traz um aumento muito grande para a área do intestino, principalmente aonde? Intestino delgado, que é onde acontece a maior parte da absorção. E quem são essas células, então, que de fato realizam a absorção? Porque, como nós já vimos, o intestino, assim como as outras partes do trato digestório, são formadas por mucosa, submucosa, camada muscular e uma serose. Mas quem, de todas essas camadas, de todas essas células, quem faz o transporte? São eles, os enterócitos. Não é à toa que é a célula mais numerosa do intestino. Como nós já vimos, são células que apresentam as microvilosidades, porque as microvilosidades aumentam a área de absorção. Vamos ver essas microvilosidades aqui na microscopia óptica? Estão percebendo? Ó? É essa região aqui. A gente observa na microscopia óptica como uma linha que fica por cima dos enterócitos, mas ali estão as microvilosidades. Outra característica importante dessas células: entre células vizinhas existem as junções de oclusão, os desmossomos. Para quê, gente? Para firmar uma célula com a outra, evitando que os nutrientes ou até mesmo patógeno passe por entre as células. Então, aquilo que vai ser absorvido vai passar por onde? Passar pela membrana plasmática do enterócito. Não tem outro caminho. Até é possível, né? Até é possível passar entre as células, mas não é o processo normal. Acontece que algumas pessoas são sensíveis ao glúten. A presença do glúten vai levar a um processo inflamatório que vai dizimar as vilosidades. Vocês estão vendo aí? Ó, aqui seria o intestino normal, sem a doença, e cada projeção dessa é uma vilosidade. Olha o que aconteceu aqui com as pessoas celíacas. Acaba a vilosidade. Por quê, né? Então, o glúten, ele consegue entrar e ele, ao entrar no corpo, ele leva à produção de uma enzima que destrói a zona de oclusão. Destruindo a zona de oclusão, olha o que vai acontecer aqui, ó. O glúten consegue passar por entre as células. Justamente aquilo que eu falei que não era possível, mas em algumas situações sim. Então, esse excesso de glúten aqui no tecido conjuntivo leva a uma reação inflamatória que, como uma das consequências, é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Destruição do próprio epitélio. E aí destrói o epitélio, destrói também tecidos ali do conjuntivo, células do conjuntivo e destrói toda aquela vilosidade. Tirando o glúten, essa mucosa se recompõe. Além do enterócito, quem mais está nesse epitélio? Uma célula que vocês vão ver com muita frequência são as células caliciformes. Já vimos as caliciformes no respiratório, ali na traqueia a gente viu bastante, também brônquio, bronquíolo já ia diminuindo. Nós vimos isso em tegumento de outros animais que não humano, nós já vimos isso no genital e agora novamente as caliciformes e em grande número. Função dela, a mesma função. Célula caliciforme é o que? Produz muco. E para que serve esse muco no digestório? Ele vai estar novamente aqui por cima, protegendo os próprios enterócitos. Por quê? Lógico que o nosso sistema digestório, como já foi tratado em outras aulas, ele ainda é ambiente externo. Então, ele ainda sofre agressão do meio externo. Para isso, tem que estar protegido.
E vocês vão perceber que no epitélio de revestimento ele vai aumentando em direção ao grosso. Por que será que aumenta em direção ao grosso? Vamos pensando? Existem outras células, então, essas a gente já não consegue identificar numa coloração de HE, que são as células de Paneth, que produz uma enzima muito importante para combate às bactérias. Células M, que são células apresentadoras de antígenos, nós vamos estudar um pouquinho mais no sistema imune. Linfócitos, que estão por toda parte, até atravessando o epitélio. Sim, os linfócitos atravessam o epitélio. Células neuroendócrinas que vão produzir hormônios e esses hormônios atuar ali na volta mesmo. E, como todo tecido, temos a célula-tronco, que vão sofrer mitose e diferenciar em todas essas outras células. Então, gente, o epitélio de revestimento é formado por várias células. Aqui tem maior número enterócito. Em segundo lugar, caliciforme. Mas temos essas outras que estão envolvidas na proteção do sistema digestório e também na questão do movimento dos intestinos e na própria secreção gastrointestinal. Então, vamos começar pela primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno. O duodeno, ele não é uma porção muito grande, mas acontecem muitos eventos nessa região. Primeiro, vamos lembrar onde que estava o alimento? O alimento foi triturado na boca, sofreu ação enzimática já na boca, desce pelo esôfago, chega no estômago, fica ali uma média de 2 horas, onde sofre uma digestão mecânica pelo movimento do estômago, mas também uma digestão química, dado pela acidez presente no estômago e ação enzimática. Então, é este quimo que vai para o duodeno. Chegando no duodeno, o que acontece? Ali você tem um produto ácido e essa acidez pode prejudicar todo o seu intestino, porque quem está preparado para a acidez é estômago, esôfago e intestino não estão. Mas como o duodeno, então, suporta essa acidez que vem lá do estômago? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é secretar um produto que neutralize a acidez que está vindo lá do estômago. Essa secreção, ela é resultado da produção de glândulas. Então, já temos na nossa cabeça que vai ter muitas glândulas ali no duodeno, isso mesmo. Além das glândulas presentes no duodeno, olha só o que ela recebe. Ela recebe uma secreção que vem do pâncreas. E essa secreção que vem do pâncreas é rica em enzimas que vão fazer a digestão, mas também é rico em pH alcalino, que vai diminuir a acidez que está vindo lá do estômago. Além disso, vocês viram o que mais chega ali no duodeno? Sim, ó, nós temos o fígado, que produz a bile, que fica armazenado na vesícula e vai desaguar aqui no duodeno, ó. Tanto o que está sendo produzido no fígado quanto no pâncreas. O fígado, o que ele produz é o que? A bile. E nós já vimos a função da bile, que é uma das suas funções, né? Emulsificar a gordura, tornando fácil o acesso das enzimas. Então, vamos ver todas essas funções do duodeno aqui na histologia. Primeiro, o epitélio. O epitélio é aquele clássico que nós já falamos. Célula que mais predomina, enterócito, em segundo lugar, células caliciformes. Vamos ver aí? Vamos ver. Existem pregas? Existem as vilosidades, como vocês estão vendo aqui, ó. Isto é uma vilosidade. Por quê, gente? Aqui no duodeno ainda tem como função principal a digestão. A absorção vem daqui a pouco, aí é digestão. Então,
nós temos as vilosidades, porque acontece a absorção também, mas não temos uma área tão grande para absorção. Abaixo deste epitélio, o que nós temos? Tecido conjuntivo. E do intestino delgado, do duodeno, até o final do grosso, nós vamos ver sempre a presença de glândulas tubulares simples, que são as glândulas intestinais. Onde que elas estão? Aqui, ó, nessa região. São essas que vocês estão vendo, ó. Nem sempre a gente consegue ver o começo e o fim dela, né? Por isso a gente vê pequenas porções da glândula, mas elas estão presentes aqui e liberam o seu produto aqui, ó, na base dessa vilosidade. Mas elas se estendem até onde, gente? Até aqui, ó, que é a muscular da mucosa. Então, tem bastante glândulas nessa região, essas glândulas produzindo secreção para quê? Proteger esta mucosa. Então, nessa glândula a gente tem as glândulas, as células que protegem a mucosa, como também os enterócitos, células caliciformes, enteroendócrinas, células de Panay e células tronco. Bom, abaixo desse tecido conjuntivo, que é rico em glândulas, vai ter uma camada muscular. Essa daí é a muscular da mucosa. Gente, importância dessa muscular, porque afinal de contas, bem lá para baixo, a gente tem a camada muscular, que é para promover o peristaltismo do órgão. Mas essa muscular aí, então essa muscular ela pode entrar, subir até as vilosidades. Então aqui nós temos não nessa imagem, mas conforme o órgão a gente consegue ver o tecido muscular aqui, que veio de onde? Daqui, ó. Atravessa, sobe para as velocidades. E esse músculo ele está em movimento. E para quê? Qual a importância desse movimento? Esse movimento é importante para que as vilosidades entrem em contato com os nutrientes que estão na parte externa e aumente a absorção. Além disso, nós já vimos que ali tem muitas glândulas e essas glândulas precisam jogar para fora o seu produto. E a glândula em si não tem força, então o movimento do músculo faz sair essa secreção. Isso vai valer para todo o intestino, delgado, intestino grosso, o mesmo raciocínio. Agora, gente, o que o duodeno tem de diferente está na submucosa. A submucosa é toda essa região que vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso. E essa região, vocês estão vendo como está rico em alguma estrutura? Sim, essas estruturas é o que está em vermelho aqui, são as glândulas duodenais. Essas glândulas, elas são importantes para produzir um muco que neutraliza o quimo que veio lá do estômago. Vocês não vão encontrar essas glândulas nas outras partes do intestino, nem no intestino grosso, só no duodeno. Então, o diferencial do duodeno é justamente a presença das glândulas duodenais. São glândulas tubulosas anoveladas, ramificadas do tipo mucosa. Tá vendo que o citoplasma fica bem clarinho, né? E citoplasma claro significa que está produzindo muco. O muco é rico em açúcar, que tem como função revestimento e proteção. As glândulas duodenais, que produzem esse muco, que tem a função de neutralizar o pH que está vindo ali do estômago, né? Para um pH que fique ideal para as enzimas que estão chegando do pâncreas poderem atuar. Nessa secreção das glândulas duodenais, também tem enzimas que destroem bactérias. Acontece o seguinte, todo o nosso tubo digestório, ele ainda é ambiente externo. Ele está sempre sendo invadido e esses patógenos tentam entrar no nosso corpo através da parede do nosso digestório. Então, além das enzimas que quebram bactérias, nós temos muitas células de defesa. Essa é uma defesa contra micro-organismos. Mas em certas regiões do digestório tem que ter uma proteção contra a acidez.
Aonde que é? No estômago. Então, produz um revestimento que não permite que nem a acidez e nem as enzimas toquem, cheguem nas células que revestem o estômago. E no intestino duodeno, que é onde recebe esse quimo, também temos essa proteção. Um muco que reveste a parede do intestino. E assim como acontece úlcera no estômago, também acontecem úlceras ali no duodeno. Por quê? Falha de algum mecanismo. Ou não produziu muco suficiente, ou esse muco não neutralizou o pH como deveria neutralizar, ou tem bactérias ali destruindo este muco. Foi uma falha no sistema de proteção. Então, são comuns as úlceras no duodeno. Gente, camada muscular, nós vamos ver que não vai se diferenciar nas regiões do intestino nem no grosso. São duas camadas, uma interna e outra externa, músculo liso, sempre, a não ser lá no final do grosso, que vai ter um esfíncter que é de estriado esquelético. E assim como tinha na submucosa, na camada muscular também tem plexo nervoso. E a gente consegue identificar esses plexos nervosos, como nós vimos nas aulas anteriores. E por último, contínuo com esse músculo é o conjuntivo revestido por um mesotélio, e aí a gente tem uma serose. Então, isso aqui é músculo, camada interna, camada externa. Aqui a gente está vendo um gânglio nervoso. Aqui a gente tem tecido conjuntivo, muito rico em adipócitos. E rodeando tudo, a gente vai ter um mesotélio, que é um epitélio pavimentoso simples e caracteriza como uma serosa. Saindo do duodeno, indo para o jejum, o que a gente percebe? Maior área. Por quê? É aí que acontece principalmente a absorção. Então, aqui a gente consegue ver as pregas, consegue ver as vilosidades. Como vocês podem ver na imagem da histologia, muito mais fácil identificar essas vilosidades. Aqui o epitélio, aqui dentro tecido conjuntivo que pode estar invadido pelo muscular da mucosa, que sobe aqui. E vocês estão vendo essas estruturas? Quem são essas estruturas? As glândulas intestinais, as mesmas que a gente tinha no duodeno. Mas será que a gente tem as glândulas na submucosa? Então, vamos ver ainda a submucosa. Mas continuando da mucosa, ela também tem uma muscular que vai ter a mesma função que a gente acabou de ver para o jejum. E a submucosa, então, não tem glândulas. Estão vendo a submucosa? Ó? É toda essa região aqui, entre a muscular da mucosa e a camada muscular. Não tem glândulas. O que eu vejo com facilidade? Vasos sanguíneos. E, num aumento maior, eu consigo ver essa estrutura bem corada, que é um gânglio nervoso, que pertence ao plexo nervoso. Bom, depois da submucosa, o que nós temos? Camada muscular. E depois da camada muscular, volta até a camada serosa. Saindo do jejum, chegamos ao ilho. Mesmas camadas que a gente já viu. O que ele tem de diferente? A gente está vendo que ele tem vilosidade, que ele tem as glândulas intestinais. A quantidade de célula caliciforme aí é maior em comparação às regiões anteriores, mas tem uma estrutura que já está te chamando a atenção nessa imagem. Quem é essa estrutura? É uma estrutura do sistema linfático, chamado placa de Peyer, que são nódulos, ó, cada um desse aqui é um nódulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vários nódulos que estão juntos, então chama nódulos agregados, mais conhecido como placa de Peyer. Função disso? Proteção. Vamos estudar lá no sistema linfático com mais ênfase.
Depois, então, tem a camada submucosa, camada muscular e camada serosa. Vamos reconhecer? Submucosa, sem glândula, aquela riqueza de glândula só no duodeno. Camada muscular, novamente, interna e externa. Tecido conjuntivo, mais a serosa, o mesotélio, que aqui a gente não está vendo, mas então forma a serosa. Entre a camada muscular interna e a externa, é muito fácil encontrar um plexo nervoso, que é o plexo mioentérico. Lembrando que entre as camadas de músculo é fácil encontrar gânglio nervoso, assim como na submucosa. Gente, tem sistema nervoso periférico por todo o nosso digestório. É que em alguns lugares é mais fácil a gente ver, mais fácil a gente reconhecer. E a submucosa e entre as camadas de músculo são lugares que facilmente a gente acha esses gânglios nervosos. Relacionando os intestinos com o assunto do cotidiano, trago para vocês o evento da diarreia, que pode ser causado por alguma toxina ou também por algum micro-organismo. Independente da situação, aqui eu trago para vocês um exemplo da cólera, mas independente disso, na diarreia pode acontecer dois eventos, que é fazer o intestino liberar muito líquido, libera então uma secreção líquida, para quê? O nosso sistema reconhece que tem algo errado, que tem invasores. Então, para retirar esses invasores, ele faz o que a gente faz na casa da gente quando tem sujeira, a gente lava. Por isso a gente produz bastante líquido. E em caso de diarreia é necessário a gente repor esse líquido, que não é só perda de água que está tendo, é a perda dos eletrólitos. Então é necessário fazer o soro e a gente tomar, porque está tendo perda de líquido para lavar. Mesma coisa quando a gente tem infecção respiratória, a gente começa a produzir muita secreção para quê? Para lavar aquele patógeno. E para poder retirar esse patógeno do organismo, o que ele faz? O músculo trabalha bem rápido para retirar, para ter mais força para retirar. E aí vem as dores, que são resultado dessa contração rápida do nosso intestino. Chegamos no intestino grosso, o que ele tem de diferente do delgado? Bom, função dele é a absorção de água e sais, tá vendo? A absorção dos nutrientes já aconteceu. Aqui está absorvendo o excesso de água para não perder, porque precisamos muito de ter água no organismo. E continua fazendo um movimento para a massa fecal sair do intestino e ir lá para o reto, para o ânus. O intestino ele tem uma função muito importante, que ele é habitado por uma variedade muito grande de bactérias. E essas bactérias, elas são importantes para degradar aqueles resíduos alimentares. E ainda na produção de vitaminas. E essas vitaminas, então, vão ser absorvidas pelo nosso corpo. Então, que histologia tem? Já não tem mais a função de absorção de nutrientes. Então, não tem pregas, não tem vilosidades, não tem. No intestino delgado, o que a gente tinha? As dobras, e nessas dobras ainda podíamos encontrar vilosidades. No intestino grosso, não tem. Não tem, tá vendo? Ó? Essa aqui é a região apical do intestino grosso. Professora, mas eu tô vendo essas estruturas bem coradas aqui, ó. Que estruturas são essas? São glândulas intestinais. Onde estão as glândulas intestinais? Estão representando um intestino com vilosidade para ficar mais fácil o entendimento. Aqui estão as vilosidades. Aqui estão as vilosidades no intestino delgado, intestino grosso é reto. Deixa eu desenhar aqui. Onde eu tenho vilosidade, a parte que entra para a lâmina própria são as glândulas, e aqui é a vilosidade.
No intestino grosso, já que ele é reto, a vilosidade está aqui, ó. As glândulas intestinais estão para baixo. Então, essas daqui são as glândulas intestinais. E ali, o que tem? Nessas glândulas intestinais, muitas células caliciformes. Mas calma aí, a célula caliciforme não está no epitélio de revestimento? Tá. Ó, onde que está o epitélio de revestimento? Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Tem caliciforme? Tem. E nas glândulas intestinais também tem células caliciformes. E por que essa riqueza de células caliciformes? Lembra que a gente falou que uma das funções do grosso é absorver a água? Com isso, o bolo fecal vai ficando bem ressequido. E ele pode ter arestas que, quando passam na parede do intestino, pode ferir. E nós não temos aqui um epitélio de proteção, nós temos um epitélio simples. Então, o bolo fecal, ele tem que deslizar sobre o epitélio de revestimento do intestino grosso. Por isso, muito muco. Bom, gente, todo digestório nós temos estruturas de defesa, células de defesa, e no intestino grosso não é diferente. Então, na submucosa, vocês estão vendo um nódulo linfóide, aquele está isolado. Tecido conjuntivo, o que nós temos aqui? Camada muscular, novamente interna, e camada muscular externa. Aqui voltamos a ter conjuntivo e aqui o mesotélio, portanto, temos uma serose. Vocês viram que não tem muita novidade, não tem muita coisa diferente, né? Talvez o que seja um pouquinho diferente é o apêndice, que é um divertículo. Então, é como se fosse uma bolsinha presa ao intestino grosso, tem uma luz irregular. Talvez ele seja muito famoso pelo problema que ele traz, que é a apendicite. E aí as pessoas sempre levam, guardam uma mensagem de algo negativo, de algo ruim, né, do apêndice. Mas ele é muito importante. Ele é reservatório de micro-organismos. Então, num evento de diarreia, aquela flora, ela foi-se embora. Como vai ser repovoado o nosso intestino? Com esses micro-organismos que são benéficos e que estavam no apêndice e na hora da diarreia não saíram dali. Posteriormente, eles habitam o nosso intestino. Lógico, pode ter uma inflamação dessa estrutura. Por quê? Obstruiu, seja por fezes, parasitas, cálculos, né? São vários fatores. Podem sim inchar, inflamar e ter que retirar. Chegamos então no final do intestino grosso. No final do intestino grosso, nós temos a região anal, que já vai ser contínua com o epitélio da região anal. Então, o epitélio é estratificado, pavimentoso, queratinizado. Como que é o epitélio da região anal? O que vai ter ali? Também temos um epitélio de proteção. Então, nós temos esse mesmo epitélio na boca, no esôfago e depois lá na região anal. O mesmo epitélio, porque na boca a gente tem o atrito do alimento. E no ânus a gente tem o atrito das fezes, então mucosa protetora. Nessa região tem dobras da camada mucosa, que são chamadas colunas retais. Ali tem um esfíncter, aí sim é estriado esquelético, que a gente comanda, aumentando ou diminuindo a abertura do orifício anal. Então aqui eu trago para vocês um comparativo do esôfago ao intestino grosso, onde a gente pode ver os diferentes tipos de epitélios encontrados, sendo que no começo tem o epitélio estratificado pavimentoso e também no final, na região do ânus. O epitélio predominante é simples prismático, com muitas células caliciformes no intestino, principalmente lá no intestino grosso.
Abaixo do epitélio, a gente sempre tem tecido conjuntivo e esse tecido conjuntivo, ele pode ser denso, como vocês estão vendo aqui no esôfago, porque é uma região que sofre muito movimento, alimento passando pelo esôfago, né? Depois ele pode ser um conjuntivo rico em glândulas, como nós temos no estômago, e essas glândulas são importantes justamente para produzir as enzimas, justamente para produzir o pH ácido. Nós podemos ter um conjuntivo linfóide, que é o que a gente tem aí nos nossos intestinos, que é um conjuntivo frouxo, mas com uma rica em células de defesa, a gente chama de conjuntivo linfóide. Depois desse conjuntivo, a gente tem a muscular da mucosa, que algumas vezes é mais fácil a gente reconhecer que em certos locais, mas sempre tem essa muscular da mucosa. A submucosa pode ter muitas glândulas ou, pode não ter glândulas, dependendo do local que a gente está. Lembra no duodeno a riqueza das glândulas duodenais? No esôfago também. Esôfago por quê? É passagem, então tem que lubrificar. Lá no duodeno, por causa da acidez do quimo que chegou ali. Ali no jejum é jejum de glândula, não tem. No ilho a gente encontra a placa de Peyer e no grosso a gente encontra nódulos isolados. Essa é a submucosa, qual tecido? Conjuntivo. Quem vai estar nesse conjuntivo vai diferenciar de órgão para órgão. Então, camada muscular e serosa igual para todo mundo, a não ser o estômago, que tem muito músculo, né? Aqui então finalizamos a parte de trato digestório. Tiramos nossa dúvida nas aulas síncronas. Até mais!